gurizadinha, tudo certo com vocês? Quem acordou bem nesta quarta-feira? Eu acordei, fiquei acordada, na verdade não fui dormir até quase 3 da manhã, mas já era 3 da manhã passada. Mas fui dormir feliz e acordei feliz porque afinal de contas o Grêmio conseguiu vencer a primeira na Libertadores e seguimos vivo! Então esse aqui é um Grêmio visto de fora para vocês, trazendo o que eu enxerguei desse jogo e as expectativas depois dessa vitória do Grêmio sobre o Estudiantes de La Plata fora de casa na Libertadores. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa sempre aquele like no vídeo e, claro, os comentários de vocês por aqui. Se você é gremista e quer ajudar a construir essa pequena comunidade de gremistas por aqui, pega esse vídeo e distribua para seus amigos, seus conhecidos que também curtem o Grêmio, para opinarem aqui em relação ao tricolor. Bom, vamos lá. Eu tava bem nervosa porque eu já falei aqui inúmeras vezes, né? Para mim, a Libertadores é a competição mais especial. Eu acho que o Grêmio tem que ter como objetivo toda a temporada conseguir classificação para a Libertadores, porque a Libertadores é o lugar do Grêmio. E acho que o jogo de ontem sela ainda mais isso, né? A Libertadores é o lugar do Grêmio. E anos sem Libertadores são anos tristes, né? Então a gente gosta de jogar Libertadores. Porém, nesse início de Libertadores desse ano, o Renato estava tendo que tomar decisões em relação ao elenco. Verdade que o Grêmio não tem um elenco tão longo assim, tem muitos jogadores lesionados, e vamos ver como é que vai ser daqui para o restante da temporada, porque são 3 competições que o Grêmio está disputando ainda, e realmente é apertado, realmente precisa de um elenco com mais opções para não ficar apertado, porque vai ter que continuar fazendo esse rodízio e às vezes priorizando uma coisa, às vezes priorizando outra. Não tem como não ser assim. Quase todo grande clube passa por isso, porque são muitos jogos a cada 3 dias, viagens, jogadores com problemas musculares, então isso tem que ser levado em consideração. E o Renato, com os desfalques que tinha, fez uma escalação que no começo me chamou muita atenção a presença do Galdino no time titular. Depois na coletiva até o Renato explicou que foi por uma questão física, uma questão de altura e tal. Mas assim, considerando o que tinha à disposição e que o Renato colocou em campo, eu acho que ele acertou. Ele acertou na escalação, mas ele principalmente acertou nas mudanças. As mudanças do Renato foram chaves para o Grêmio conseguir vencer o jogo contra o Estudiantes. Depois dos 2 primeiros jogos, no qual no primeiro o Grêmio foi jogar na altitude, time totalmente reserva, e no segundo foi um time meio misto, o jogo contra o Estudiantes era chave. Ou o Grêmio vivia ou o Grêmio vivia. Não tinha outra opção. Tinha que sair vivo e continuar com opções de classificar para a Libertadores. E sempre uma saída difícil. O Estudiantes é o melhor visitante da Libertadores. É sempre difícil jogar em qualquer estádio da Argentina. Ainda mais com o Estudiantes que vinha numa sequência muito boa. Eu acho que o Renato nos surpreendeu com a escalação, mas acho que na cabeça dele mais ou menos era o jogo que ele imaginava. Ele guardou o Gustavo Nunes e guardou o Natan para o segundo tempo, quando os marcadores também estão mais cansados e tu coloca jogadores rápidos e geralmente funciona. Assim, aqui na Europa a gente vê muito, às vezes, deixar reserva. Quando o velocista ele não está preparado tanto para aguentar tanto tempo jogando 90 minutos e o Grêmio teve que fazer um jogo com desgaste físico importante, às vezes é melhor guardar o velocista e no segundo tempo, quando o teu marcador já está mais cansado, e colocar ele para correr. E eu acho que foi isso, essa era a ideia do Renato, né? E eu acho que funcionou. Então, não sei se vai funcionar daqui para frente, mas a opção Galdino titular e os meninos do banco funcionou para esse jogo. Eu achei que foi um jogo muito bom dos nossos laterais, tá? Acho que os 2 jogaram muito bem. O Fábio tá jogando improvisado, porque os 2 laterais ali pela esquerda estão lesionados. Acho que foi um muito bom jogo dos laterais. Em geral, foi um muito bom jogo do sistema defensivo do Grêmio. E eu venho batendo nessa tecla. Para a gente poder competir em todas as competições, precisa melhorar o sistema defensivo. E eu acho que o Renato tá conseguindo fazer isso. São 3 jogos consecutivos sem sofrer gols. Com o Marquezinho ainda não mostrando segurança, quase que ele faz um frango ali homérico
e quase que o Grêmio não sai com a vitória, mas enfim, estava impedido o jogador do Estudiantes. Mas assim, o Marquezinho ainda não passa segurança, mas o sistema defensivo está funcionando. O jogo do Kahneman ontem foi absurdo. Eu até peguei os dados aqui, ele venceu 5 dos 6 duelos aéreos, ou seja, por cima ninguém ganhou do Kahneman. E venceu 3 dos 5 duelos no chão. O Kahneman é um cara copeiro, né? Para esse tipo de jogo tem que ter ele. A lesão do Jeromel, ela preocupa, mas eu acho que o Rodrigo L entrou bem, não comprometeu, o que já tá legal. O Gustavo Martins, eu tenho gostado muito dele quando ele entra na defesa. Eu acho que o Renato está conseguindo encontrar opções, mas eu acho que a melhoria da defesa, ela passa pela melhoria dos zagueiros, pelos laterais estarem muito comprometidos. Repito, ontem foi um jogo muito bom dos dois laterais do Grêmio. E a volta do PP é fundamental para melhorar o sistema defensivo do Grêmio. Ainda mais no próximo jogo da Libertadores, que a gente não vai ter o Vila Sante. Que, enfim, questões de cartão, eu acho que o árbitro pesou mais o fator casa do que qualquer outra coisa, porque né, um jogo com 38 faltas, eu acho que foram quase 10 cartões amarelos ou mais. E só um jogador do Grêmio ter recebido 2 amarelos, mas enfim, aí entrar nessa questão. Mas a gente perde muito sem o Vila Sante. Para mim, o Vila Sante é o melhor jogador do Grêmio. Ele é o melhor jogador do Grêmio. Mas a posição dele também exige que ele faça faltas e quando ele faz, como ontem, a gente acaba sendo desfalcado, né? Mas acho que a volta do PP e o nível que o PP mostrou ontem, dá pra gente imaginar que PP e Dodge, por exemplo, podem conseguir suprir essa ausência do Vila Sante para o próximo jogo da Libertadores. Mas eu acho que foi um jogo defensivamente do Grêmio com muito compromisso, muito comprometimento. Defender é uma arte, né? Conseguir defender bem. Quando um time que tem um sistema ofensivo que funciona, porque, repito, o sistema ofensivo do Grêmio costuma funcionar, quando o Grêmio encaixa a defesa, automaticamente vai melhorar na temporada. O Renato falou que foi o melhor jogo do Grêmio na temporada e eu concordo com ele, porque a exigência era muito alta, né? Se a gente for olhar melhor jogo, talvez o jogo contra o Atlético Paranaense tenha sido melhor, mas a exigência de jogar Libertadores na Argentina contra o melhor visitante da Libertadores, cara, é muito grande. E realmente o jogo do Grêmio foi muito bom, podia ter ganhado o jogo antes mesmo de que tudo aconteceu. O jogo é definido no segundo tempo, né? A expulsão do Vila Sante condiciona as trocas do Renato, porque ele ia botar os 2 meninos, mas aí ele acaba tendo que tirar mais um jogador para colocar os 2 meninos, mais o Dodge, que entra bem de novo. Então, entrou Dodge, entrou Gustavo Nunes e entrou Natan, no lugar do Cristaldo, do Soteldo e do Galdino. Eu não gostei muito do jogo do Soteldo, acho que o melhor Soteldo ainda não tá, depois da lesão. O Galdino foi bem, pelo que se pediu para ele fazer, e o Cristaldo é um jogador importantíssimo pro Grêmio. Quase que ele faz um golaço absurdo. Se entra aquele gol ali, é pra lista de Puskás, hein? Nossa Senhora. É um jogador muito, 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 muito importante pro Grêmio, o Cristaldo. Mas acho que as trocas do Renato, elas surtiram efeito, porque era um momento que o Grêmio só tinha a opção do contra-ataque, não tinha outra opção com um jogador a menos. E aí bota a velocidade dos meninos que eu tava falando, né? E aí acho que os meninos conseguiram. O Natan, ele tocou 11 vezes na bola. Do minuto 66 que ele... 66, por aí, 70 que ele entra. 20 minutos. Tocou 11 vezes na bola, deu 4 passes, acertou todos. Ele leu muito bem o que o jogo precisava naquele momento. Ele e o Gustavo Nunes. Acho que os dois entraram muito bem. Depois do jogo tem a imagem do Renato falando: só me escutem, só me escutem. Mas é isso, cara. Eu acho que eles são 2 jogadores importantíssimos pro Grêmio, os 2 meninos. E eu acho que eu sempre falo, né, dessa questão da gestão da base. Tem que aproveitar a base, mas também não tem que fazer com que a base seja responsável pelo sucesso do time, né? Tem que ter um pouco desse equilíbrio. E acho que o Renato tá indo bem nessa gestão. Vamos ver como é que vai ser daqui até o final da temporada. Mas era uma vitória crucial, era viver ou viver na Libertadores, e o Grêmio sai vivo de um campo muito complicado, como é o do Estudiantes lá na Argentina. Agora tem o Huachipato fora de casa, que vai ser outra final. O Grêmio precisa pontuar, se vencer melhor, porque como perdeu em casa para o Huachipato, agora deveria vencer. E depois tem os 2 jogos em casa. Eu acho que essa vitória, além dos 3 pontos que são importantíssimos, ela também dá muita confiança ao elenco, né? Dá muita confiança a jogadores que estavam sendo criticados, jogadores que não estavam tão bem, o próprio Renato, que o técnico tá sempre na mira, não adianta, né?
Mas eu acho que sai todo mundo reforçado dessa vitória, né? Por como ela foi, com o jogador a menos, com os meninos da base definindo, com o Renato acertando nas mudanças. Por como ela foi, ela reforça muito para daqui para frente, né? E o Grêmio, como eu dizia, tem 3 competições. Tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro e vai começar a Copa do Brasil agora. Então, a gestão do elenco vai continuar sendo importante e o Renato vai ter que, daqui a pouco, em uma ou outra, dar uma priorizada, não adianta. Mas para mim a prioridade tem que ser, a partir de agora, a Libertadores, porque a gente precisa se classificar. E eu acho que é uma boa continuidade. O começo foi muito ruim, pior começo e início da Libertadores da história do Grêmio, mas a gente consegue uma vitória dessas que ficam marcadas, né? Se o Grêmio fizer alguma coisa grande na Libertadores, a gente vai dizer, passou tudo por La Plata, começou tudo em La Plata. Então, vamos acreditar, porque acho que o compromisso, principalmente o compromisso que se viu ontem dos jogadores e a questão de melhorar o sistema defensivo, a partir daí o Grêmio tem ferramentas para definir no ataque. Melhorando a defesa, só vai. Mais uma vez, a imortalidade foi colocada à prova. É incrível isso. O Grêmio na Libertadores é outra coisa, o Renato com o Grêmio na Libertadores, nesse tipo de jogo, é outra coisa e vamos que vamos. Não sei quando voltarei aqui com mais um Grêmio visto de fora, porque aqui Champions League tá pegando. Essa semana não teve, então eu consegui ficar acordada até madrugada para assistir o jogo do Grêmio. Mas uma quarta-feira feliz para todos nós gremistas. Um beijo para vocês. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam. Deixa aquele like, sempre os comentários por aqui. E boa quarta-feira para todo mundo.